Voltando então, alunos, vamos entender como que aconteceu esse movimento de reconceituação no Brasil do serviço social. Como eu falei no vídeo anterior, já estão chegando as leituras de Marx tanto na América Latina quanto no Brasil. E os assistentes sociais vão começar a repensar o seu modo de fazer de intervenção profissional, né? A sua prática, a sua praxis, vão repensar a sua praxis a partir das leituras também de Marx. Mas vejam que no Brasil estamos no período da ditadura militar, por volta de 1967, quando vai acontecer os primeiros seminários de encontro de assistentes sociais para discutir a prática profissional. E aí nós vamos ter, então, uma situação que nós vivemos a ditadura militar. O serviço social sempre esteve aliado aos interesses da Igreja e do Estado. Como vocês viram lá no início da criação da profissão, ela surge sobre os interesses da Igreja e os interesses de Getúlio Vargas, que era o governo e, claro, da classe burguesa. Não vai ser diferente em todo o período que a Mary Richmond vai influenciar o serviço social brasileiro. O serviço social norte-americano da Mary Richmond vai influenciar. Nós vamos estar atendendo os interesses do governo e os interesses da burguesia e da igreja. Embora nós teremos uma prática voltada à psicologia, nós nunca saímos, nesse período ainda, do jugo da igreja, sempre muito vinculado à Igreja Católica. Agora, com o período da ditadura militar, permanece igual. Os assistentes sociais vão atender os desejos da ditadura militar. Tanto que no primeiro seminário de reconceituação da profissão, que foi em Araxá, em Minas Gerais, 1967, que é o que a gente chama de perspectiva modernizadora. Então, teve 3 momentos de reconceituação do serviço social brasileiro. O primeiro foi a perspectiva modernizadora. O que queria dizer isso? Modernizar o que já vinha sendo feito, né? Então, o que acontece? Lá em 67, então, em Araxá, e depois em Teresópolis, no Rio de Janeiro, em 70, foi amadurecido uma nova forma de intervenção do serviço social, que foi essa perspectiva modernizadora. Consistia o quê? Que a nossa intervenção, então, teria caráter corretivo, ou seja, corrigir o indivíduo disfuncional, como já vinha acontecendo, para atender o que o governo militar queria, preventivo, mas não preventivo no sentido de fazer um trabalho social com a sociedade, preventivo na questão de você pegar aquele indivíduo que é uma possível pessoa disfuncional e fazer um trabalho preventivo com ele. E promocional também no sentido de ajustar esse indivíduo ao que a sociedade daquele momento queria. Lembrem-se que nós somos profissionais acríticos, nesse momento continuamos sendo acríticos, fazendo atividades paliativas, intervenções caritativas, clientelistas, sem muita resolutividade e atendendo sempre os interesses da classe burguesa, da igreja e do Estado, que agora é período de ditadura militar. Muito bem, por volta de 1978, nós vamos ter o seminário de Sumaré, onde o serviço social vai entrar numa nova perspectiva, na perspectiva da reatualização do conservadorismo, ou seja, vamos atualizar o conservadorismo da profissão, que é aquela prática que conserva tudo como está, né? Eu conservo a sociedade como ela está, pego esse indivíduo e ajusto a essa sociedade como ela está, né? Então, nós vamos ter a perspectiva de reatualização do conservadorismo em 78, tá? Onde vai ter uma questão muito importante, onde vai ser estudado e debatido a fenomenologia. O que é fenomenologia? É um ramo da filosofia. Marx bebia muito desse ramo da filosofia, tá? O próprio nome já está dizendo fenomenologia. Fenomenologia estuda os fenômenos sociais, ou seja, o serviço social vai começar a perguntar por que o João da Silva está nessa situação, por que a sociedade está desta forma, certo? Fenomenologia, estudo dos fenômenos sociais, beleza? Vejam como
está mudando a cara do serviço social. Já em 78 começam a ocorrer mais debates na profissão. Vejam que esse movimento de reconceituação ele não é estanque, né? Não amanheceu um dia ensolarado e o serviço social deixou de ser conservador e agora é um serviço social crítico, tá? Ele foi um processo de construção de quase 30 anos para ele se reconceituar a nível de Brasil e ter uma mudança na sua postura de intervenção, tá? Então foram vários seminários, vários debates que culminaram na ruptura com o serviço social conservador. Muito bem. Lá por volta de 1984, houve um outro seminário chamado Alto da Boa Vista. Antes do seminário da Alto da Boa Vista, então, em Sumaré teve esse de 1978, onde foi discutida a fenomenologia, né, os fenômenos ocorridos na sociedade. E em 79, um ano depois, teve o Congresso da Virada em São Paulo, né, que é aquele famoso congresso em que os assistentes sociais desse congresso, que é a nível nacional, organizado pelo Conselho Federal de Serviço Social, e pelos órgãos, né, de representatividade da classe dos assistentes sociais, da categoria dos assistentes sociais, ele veio então para dizer para a sociedade que os assistentes sociais agora não estão mais vinculados aos interesses da igreja e aos interesses do Estado, e sim aos interesses da classe trabalhadora. Então, nesse Congresso da Virada de 1979, no palanque do Congresso da Virada, na abertura do Congresso da Virada, não foram chamados os representantes do Estado para o discurso. Eles estavam lá esperando para serem chamados, só que eles não foram chamados. Quem foi chamado para o palanque oficial para fazer a abertura, os discursos de abertura, foram os representantes da classe trabalhadora, dos sindicatos, o Luiz Inácio Lula da Silva, que na época era um sindicalista renomado a nível de Brasil, tá? Então, nesse momento do Congresso da Virada, os assistentes sociais estão amadurecendo essa ruptura com o serviço social conservador e dizendo que estão mudando o seu posicionamento ético-político, tá? De profissão. Muito bem. Em 1984, então, vai ter o Congresso do Alto da Boa Vista. Esse congresso é considerado o Congresso da Intenção de Ruptura. É a partir desse momento em que o serviço social vai estar vinculado à teoria social crítica de Marx, tá? Eu vou fazer um videozinho falando só sobre a teoria social de Marx, não se preocupe. E aí, essa intenção de ruptura desse seminário do Alto da Boa Vista em 84, vejam que ela vai fechar com o finzinho da ditadura militar. A ditadura militar termina em 85. Então, o serviço social já está maduro para ter um novo posicionamento social assim que a ditadura acabar e retomarmos a democracia. Em 1980, houve um processo de desvalorização da profissão de serviço social, e por isso que em 84 tinha que se tomar uma providência para nós entender qual era o nosso papel dentro dessa sociedade brasileira. Porque nem os assistentes sociais sabiam mais qual era o seu papel, qual era a sua função dentro da sociedade brasileira. Então, eles tinham que tomar uma decisão. E aí, então, que se optou por esse novo projeto de sociedade, que é o projeto ético-político do serviço social, nosso projeto ético-político atual, que eu vou fazer um videozinho só falando sobre ele também, e que esse novo posicionamento da categoria profissional, tendo a questão social como objeto da sua profissão e tendo como base do projeto de sociedade a justiça social, a democracia e a liberdade, e tendo dentro do Código de Ética novo, lá em 1986, já preceitos desse novo dimensionamento da profissão dentro da sociedade brasileira, tá? E aí, então, esse movimento de reconceituação, então, foi isso. Foi um momento em que o serviço social brasileiro pensou, nós temos que nos repensar enquanto profissão e entendermos qual é o nosso papel dentro dessa sociedade. Desculpe. E as principais modificações, então, vão ser essas. Vai passar a ser um serviço social crítico, baseado na teoria social de Marx,
tendo como objeto da profissão a questão social e a mudança de posição. Não defendemos mais o Estado e a igreja e a burguesia e temos sim o compromisso com a classe trabalhadora. Beleza? Olá, alunos! Voltando só para falar em complemento a essas duas aulinhas aí, vejam que as aulinhas estão sendo bem curtas, por quê? Porque fica mais fácil para eu postar depois, né? Então, por isso que ela está partida em partezinhas, né? Em partes menores, para que eu consiga postar com maior agilidade. Quando eu faço vídeos muito longos, eu não consigo postar com muita agilidade. Por isso as aulas são divididas em partes e eu consigo, então, postá-las com maior facilidade. Quero mostrar para vocês algumas datas importantes para o Serviço Social brasileiro, tá? 1953, que é a data em que a profissão de serviço social é reconhecida como profissão no Brasil. Aí nós vamos ter aqui, ó, outra data importante, que é 1957, onde foi criada a primeira lei que regulamenta a profissão de serviço social no Brasil, tá? Depois nós vamos ter aqui, ó, outro ano, tá? Que é o 1962, que é o ano em que foram criados os conselhos da categoria dos assistentes sociais, o Conselho Federal de Serviço Social e os conselhos estaduais de serviço social. E nós vamos ter aqui, ó, 1993, a lei que regulamenta a profissão. Nós já tínhamos uma lei lá em 57, só que o serviço social passou pelo movimento de reconceituação, então a lei que criava a profissão também precisava ser modificada. E aí, então, ela modificada em 1993 é a Lei 8662. Gravem esse númerozinho que vocês vão precisar para o resto da vida de vocês aqui no serviço social. E também, em 1993, é criado o novo Código de Ética do Assistente Social. Nós tivemos 5 códigos de ética, tá? O Código de Ética é o conjunto de princípios de como vai ser a atuação daquela categoria profissional, tá? Então, nós tivemos 5 códigos de ética. Conforme a profissão foi se modificando, houve a necessidade de criar novos códigos de ética, tá? Então, o último código de ética, que é o código vigente, é o de 1993. Nele já está tudo escrito ali de acordo com a nova lei que regulamenta a profissão, os nossos princípios de trabalho, tá? Vejam que o código de ética que tinha lá no período do serviço social conservador era bem diferente. A gente vai estudar esses 5 códigos de ética para vocês verem. Aliás, já tem nas apostilas que vocês estão lendo o que preconizava cada um dos códigos de ética. E vocês vão poder ver como que a profissão foi se modificando do primeiro código de ética até o código de ética atual. Então, vocês vão poder ver que ele vai se remodelando de acordo com como a profissão também vai se remodelando dentro do contexto social, né? As profissões, de um modo geral, elas têm que se atualizar, né? Então, se você pegar, por exemplo, um médico que se formou lá em 1930 e um médico que se formou agora, no século XXI, nós vamos ter uma diferença bastante grande de avanços na medicina, né, dentro desse período de anos aí. Então, será diferente a formação e os pontos de vista sobre as coisas. No serviço social também foi se modificando no decorrer dos anos, a profissão foi se remodelando, se readequando, ganhando seu espaço, e hoje em dia eu posso dizer que é uma profissão imprescindível dentro dos contextos sociais, e que tem esse código de ética, esse projeto ético-político maravilhoso. Então, essas datas aí são bem importantes para que vocês tenham gravado aí para estudo, né? Que vai cair em avaliações.